sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5. Primeira carta de João. João tem 3 epístolas que nós chamamos de epístolas universais, né? Elas ficam lá no finalzinho da Bíblia. E junto com Tiago, com as 2 de Pedro, com Judas e Hebreus, elas são chamadas de epístolas universais. Por que tem esse nome? Porque elas não foram dirigidas a igrejas específicas, né? Como as cartas de Paulo, por exemplo, que são a igreja e a pessoas. Paulo escreve a igrejas e escreve também a Timóteo e a Tito. Elas não têm um endereço, elas não têm um remetente definido. Por isso, o nome é Epístola Universal. Como quem escreveu, escreveu para quem quisesse ler. Né? Para todos que interessassem ler. Então, 1 João, capítulo 1, verso 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas ou nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus, de fato, tem se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mas aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa palavra. A palavra que cabe no coração. A palavra que salta do livro e que salta do texto. O livro é sagrado, a escritura, o texto é sagrado. E a palavra é o resultado aplicado em nós, como chão para caminhar. Então, Senhor, que hoje o Senhor faça todas as cirurgias necessárias, onde nenhum bisturi alcança. As cirurgias que o Senhor faz, invisíveis, na nossa alma, para o nosso bem. Que essa palavra edifique, que essa palavra exorte, que essa palavra console, conforme a necessidade de cada um aqui dentro. E que a gente tenha chances de sair daqui melhor do que entrou. É a nossa oração nos méritos de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse no início, ao longo do tempo, esse tipo de literatura, né, é denominado de carta. Numa tradução mais antiga, numa versão mais antiga de Bíblia, chama de epístola, né, que é carta a mesma coisa. Mas, como eu disse, se 1 João não tem remetente, não tem destinatário, melhor dizendo, o remetente nós temos, né, não temos o destinatário, para quem se entrega a carta, como que a gente define isso como carta? Porque carta tem que ter ali para quem ele está escrevendo, né? Senão perde a característica, uma característica. 1 João não começa e nem termina como uma carta deve começar. Então, não começa com uma identificação dos destinatários, não termina com saudação e recomendação aos mesmos. Então, por que chamamos de carta? Então, o que define 1 João como uma carta é o caráter pessoal do escrito, que é comum a uma carta. Você percebe ao ler que João está escrevendo
para um grupo que ele sabe de uma situação bem definida desse grupo, por isso ele precisa escrever sobre isso, e ele sabe muito bem quem são essas pessoas. Por mais que não tenha registrado quem são, João está escrevendo para alguém, e o contexto em que João escreve, o assunto de João na carta, é um assunto específico. Então você lê e você diz, opa, alguém está passando por algo aqui, porque João não está sendo abrangente, como, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, e dos mais diversos, e ele não tem nenhuma preocupação com o assunto. Num provérbio ele fala de uma coisa, ele dá um conselho sobre um assunto, sobre uma demanda da vida, e no outro versículo ele muda de assunto e vai para outra demanda. João tem um assunto. João tem um roteiro. Então, como que a gente consegue entender a intenção da primeira carta de João? Para fazer isso, a gente tem que recuar um pouco na história e reconstruir a situação que João está vivendo, que motivou ele a escrever a carta. Vamos lá. Essa carta foi escrita em Éfeso, um pouco depois do ano 100. Então, a gente já tem aqui uma informação importante. A igreja já tem um século. A igreja já tem 100 anos que o cristianismo está sendo divulgado. E a igreja, né, no geral, já tem esse tempo, certo? Ele escreve de uma cidade grande, Éfeso, uma das maiores, e que tinha uma igreja também forte. Tanto é que, se você perceber, todas as cartas, muitas são para Éfeso, né? A gente lê os Efésios de Paulo e acha que é só aquela. Mas, por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo passou em Éfeso. Então, nós já temos mais 2 cartas para aquela cidade de Paulo, além da carta aos Efésios. Aí você vai para Apocalipse, uma das igrejas lá do Apocalipse, né, das cartas das igrejas, uma das igrejas é Éfeso. Então, mais uma carta para Éfeso, já tem 4, certo? Aí você vai aqui, João, escreve de Éfeso. Está falando de uma situação que ele está percebendo. Então, a gente percebe que essa cidade é muito importante nesse contexto literário, no contexto de escrita do Novo Testamento. Então, a gente já tem 2 informações, o tempo da igreja e o local de escrita. E com esse tempo de igreja, o que dá para a gente perceber? Que com o século a igreja está sofrendo muita perseguição. O que começou de maneira gradual lá em Jerusalém, mandando todo mundo para fora, Atos lá 8 e 9, depois da morte de Estevão, agora já ganhou uma proporção muito maior. A igreja está sendo perseguida, né? São 100 anos, então a igreja aqui está vivendo talvez o ápice da perseguição, ou um dos pontos altos que a igreja sofreu na história de perseguições. E outra coisa, em 100 anos a gente percebe também que o humor, o amor, o ânimo dos primeiros convertidos já não é mais o mesmo, né? A igreja tem 100 anos. A gente já tem aqui gente de 4ª geração de cristãos, por exemplo. Em 100 anos dá para ter 4 gerações? 2, 3, por aí. A gente já tem aqui, 3, vamos para 3, né? 3ª geração de crente está muito longe de Jesus, muito longe do início. Entendeu? Então é gente que já está muito distante de tudo aquilo que começou, aquele ânimo do começo. Então aqui a gente já tem crente já não tão comprometido, né? Cenas de história a gente já tem crente mais nominal, né? A gente já crente daqueles que não são tão ligados à igreja. Então, isso torna o cristianismo o quê? Ou tornou o cristianismo o quê? Um hábito. O cristianismo começa a entrar, por exemplo, aqui, na lista de religiões, simplesmente de práticas religiosas. Já não é mais o cristianismo, a mudança de vida, o ânimo. Né? Já começa a tornar-se um hábito, ir à igreja e tudo mais, ou participar de um grupo. Agora veja que mesmo nesse contexto, o que João propõe nessa carta não é uma consolação. João não está aqui propondo uma consolação para suavizar, para aplacar a perseguição com o sofrimento que ela traz. João não está aqui dizendo para os irmãos, fiquem firmes, fiquem tranquilos, né? Ele não está aqui propondo na carta um consolo por causa da perseguição. Mas a carta de João é um alerta, é uma advertência de João contra uma sedução que está começando a envolver a igreja. Algo que está começando a envolver a igreja. De maneira que, para João, o perigo não era a perseguição que ameaça ao redor da igreja, do lado de fora. João não tem medo de ser morto pela perseguição. Esse não é um problema para ele. O perigo não é esse. O perigo para João é uma sedução que nasce de dentro da igreja. Não é lá de fora. Ele diz, vocês estão com medo de quem vem com espada de lá e não estão percebendo quem está matando vocês aqui, do ladinho de vocês, dentro do lugar onde vocês estão. Em outras palavras, 1 de João não é um sinal de alerta para a igreja conter aqueles que estão se esforçando ou forçando a porta do lado de fora querendo entrar. Mas é uma severa advertência para resistir uma influência que está tentando enfeitiçar a igreja, que está tentando encantar o coração da igreja e tornar o cristianismo outra coisa.
E o que é essa sedução? O que é que a gente tem que prestar atenção mais aqui dentro do que lá fora? Ou o que eles tinham que prestar mais atenção dentro do que fora? Então, essa sedução tem um nome, chama-se gnosticismo. Uma filosofia que nasce desse período. E essa filosofia, ela não tem um templo, ela não tem um livro, ela não é como uma religião comum, mas ela é como um vírus. Ela se infiltra nas outras coisas. Né? É uma maneira de enxergar uma vida espiritual. E é uma heresia, é algo terrível. E ela nasce, essa tendência nasce nesse tempo. A crença básica de todo pensamento gnóstico é que só o imaterial é bom e toda a matéria é essencialmente má. Essa é a definição básica do que eles creem. O espírito é bom e a matéria é má. Então, inevitavelmente, o gnosticismo despreza o mundo, porque o mundo é matéria, o mundo é feito de coisas materiais. Então, despreza o mundo, porque o mundo é naturalmente mau, porque é matéria. E despreza o corpo, então, porque o corpo é matéria. Então, o nosso corpo é mau, nessa visão. E dentro do corpo, preso dentro do corpo, está esse espírito, a razão, a nossa razão, nosso intelecto, que ele chama de espírito. Esse espírito está preso dentro do corpo. E a função de todo aquele que se torna agnóstico é libertar esse espírito desse corpo mau. É evoluir espiritualmente e involuir materialmente, corporalmente. A ideia basicamente é essa. Então esse é o propósito da vida de um gnóstico, libertar essa semente celestial, que é o nosso espírito, algo que se parece com aquilo que eles pensam sobre Deus, e matar a matéria, que é o corpo. E como que isso é possível? Você pergunta para um gnóstico. Gostei da sua filosofia. Como que isso funciona na prática? Você pergunta para ele. Como é que eu faço o meu espírito se libertar do meu corpo? Né? Sair fora de mim e ser alguém melhor? Porque o meu corpo me faz mal. O meu corpo é mal, é matéria. Aí ele diz, é um processo secreto de conhecimento. Deu na mesma, não te explicou coisa nenhuma. Fica dando volta a mesma coisa e não diz nada. Porque a palavra grega gnosis quer dizer conhecimento. Por isso que é gnosticismo. É a filosofia da libertação por um conhecimento. Então me dê um livro, que eu quero ler, conhecer. Não, não tem um livro. É meditação, né? Coisa secreta. Eu não sei vocês, mas toda vez que alguém vem diz assim, você tem que fechar o olho, concentrar, eu digo, já me perdeu. Porque se eu fizer isso, eu apago 12 horas, só acordo depois. Eu durmo. Agora, meditar não funciona. Mas as pessoas dizem isso, né? Que tem um jeito de você equilibrar o chakra, sei lá o que mais. O gnosticismo é esse tipo de doideira. Né? Então, essa crença deles tinham consequências para quem seguia. Consequências práticas. Por quê? Porque se o meu corpo é mau, o que eu preciso fazer? Preciso me libertar do corpo. Então, tinha dois caminhos para o gnóstico nesse processo. Dois caminhos práticos. O primeiro era o ascetismo. O que é ascetismo? Judiar do corpo. Se o corpo é mau, então judia dele. Então, muitos homens se castravam para não ter nenhum impulso sexual, porque isso era matéria, isso era mal. Né? Flagelavam o próprio corpo, se mutilavam, levavam a sério o que Jesus disse, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Eles faziam de tudo com o corpo, machucavam, porque a matéria é má. Você já deve ter visto inúmeros filmes sobre isso, de homens religiosos que se machucam porque querem frear o desejo e acham que o corpo é o culpado daquilo. Então, esse era um caminho, o ascetismo. O outro caminho era o sensualismo, que daí é o quê? Como que a gente pode matar uma coisa? O outro jeito de matar. Você tem um lado que você priva. Você priva aquilo que você quer matar do que ela mais gosta. Você vai matar aos poucos que você está privando. Do outro lado é dar. Quer? Então toma. Quer mais? Então toma. É o sensualismo. Aí você dá ao corpo o que ele quer em doses cavalares para matar o corpo. Então, ou eles eram muito ascetas ou eles eram muito depravados. Largados, deslargados, deslargados. Se é para beber, não é uma lata. Se é para beber, é o mundo. Se é para fazer sexo, não é com uma pessoa. É com orgia. Se é para comer, não é um prato e meio, dois, se for eu. Né? É tudo que tem na mesa, até vazar pelo ouvido. Entende? Por isso que você também assiste filmes de época, gregos e romanos, a coisa é doida. A vida entre eles era maluca. Os romanos e os gregos, eles eram depravados ao extremo. Porque essa era uma base religiosa. Isso aqui não serve para nada. Matéria. Então eu vou lascar. Ou eu vou privar. Eu vou me machucar.
Então, o gnóstico tomava esses dois caminhos, né? Ia para esses dois lados. Agora, veja, nessa carta, João, ele quer refutar esses ensinamentos que o gnosticismo propõe, mas ele faz isso como? Ele estabelece o evangelho. Faz isso estabelecendo o evangelho. Né? Então, essa carta não é apenas uma defesa do evangelho, mas é também um sermão que brota do amor do coração de João pela igreja. Porque a igreja está entrando nisso, a igreja está adotando o gnosticismo. O gnosticismo está dentro da igreja dizendo, olha, vocês têm uma premissa boa, esse homem que morreu, esse Deus, esse Salvador, mas vamos aperfeiçoar isso com esse conhecimento secreto, com o gnosticismo. Eu sei que quando eu comecei a falar aqui, você já pensou em igrejas que levam muito a sério a questão de uso e costume, né? De onde vocês acham que vem isso? A ideia de privar o corpo, de vestir de um jeito, de não se depilar, essa coisa toda aí de igrejas que levam isso muito a ferro. O ascetismo. O corpo é mau. É o meu corpo que me faz pecar. Se é o meu corpo que me faz pecar, eu tenho que matar o meu corpo. E aí vem disso. Aí a pergunta é, vocês acham que não existe adultério no lugar em que as mulheres tampam até o olho? Então lá não tem, porque lá o corpo não aparece. Adultério não tem a ver com o que você vê. Claro que influencia muito. Mas adultério tem a ver com o desejo do coração. O pecado é o problema. Não é você destruir o teu corpo que vai fazer você parar de pecar. Não é isso. Então, João quer pregar isso à igreja. João quer ensinar isso à igreja. E nesse texto aqui, a gente vai ver como que João faz isso. E ele faz isso sobre um tema que eu quero propor. Evangelho, a única verdade. Para João não tem outra verdade. Por isso que quando eu li o começo do texto, o verso 5, ele diz assim, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso aqui é uma flecha no coração do conceito gnóstico. Porque o gnosticismo diz o quê? É uma coisa oculta para você se libertar. É um processo secreto de conhecimento. João já chega e diz, não, Deus é luz. Não tem nada de escuro e nada de secreto. Ele revelou-se em Jesus. Ele é luz e nele não habita treva. Ou seja, em Deus não tem nada oculto. Não tem nada que Deus exija de vocês que ele não tenha mostrado a vocês primeiro. Por isso não há nada que Deus exija de nós como cristãos, como vida cristã, que ele não tenha feito por nós antes em Jesus Cristo. Tudo que ele exige, ele fez por nós antes de exigir. Então João diz, ó, ele é luz, não tem nada de secreto nisso não, gente. Ele quer acabar com isso que está seduzindo a igreja. E a gente vê então, o evangelho é a única verdade. Primeiro, sobre a salvação. Sobre essa libertação do Espírito. Que eles propõem no gnosticismo. João vai dizer, ó, o evangelho é a única verdade sobre a salvação. Veja, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha o que ele diz. Ele diz que Jesus Cristo é a propiciação. Isso foi revelado numa cruz. Não tem nada oculto nisso. Então, Jesus é a libertação. Jesus é a maneira de você mitigar, de você aplacar, de você matar o teu desejo pecaminoso. Porque ele é o advogado, ele morreu por isso. Agora, tem uma grande dificuldade em entender essa verdade que João está propondo aqui. Primeiro porque o contexto do versículo que eu li, o 1 e o 2 do capítulo 2, parece que João contradiz, né? Que ele está se contradizendo. Veja só. No verso 8 do capítulo 1, que a gente leu no texto, ele diz assim, que aquele que diz que não peca, não possui a verdade. Então, lá no verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Se a verdade não está em nós. Pois é, então não fique falando por aí que você não peca. Você é mentiroso. Já pecou ao dizer isso, porque já mentiu. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Aí no verso 10 ele piora. Ele diz assim, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Se a gente diz que não comete pecado, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. O que João quer dizer com isso? Já parou para pensar nisso? Porque a primeira parte até faz sentido entender, é mais rápido. Né? Se eu disser que não peca, eu estou mentindo para mim mesmo. Mas por que se eu disser que não tenho pecado, eu faço de Deus um mentiroso? João está dizendo assim, ó, se você disser que não peca, você está dizendo que Jesus é um grande exagero de Deus. Que Deus se precipitou ao crucificar o Filho, porque existia você.
como exemplo para o resto da humanidade. Está dizendo, Deus, você é um brincalhão matar Jesus. Por que você não olhou para mim? Se olhasse para mim, era só fazer de mim um molde, que eu não peco. Começasse por mim. Por isso que João disse, se você disser que não peca, você está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo que Deus é um brincalhão ao crucificar o filho dele. Porque era só ter olhado para ti, que é o perfeito. Então Jesus diz, você mente para você e ainda diz que Deus é um grande brincalhão mentiroso por ter crucificado Jesus, se você disser que não peca. Aí tá, ele diz isso para nós. E o que a gente entende desses dois versos? Que a confissão que a verdade opera em nós é contraditória àquilo que a verdade declara ser. Já parou para pensar nisso? Olha só, eu vou repetir. A confissão que a verdade opera em nós é contraditória àquilo que a própria verdade diz ser dela mesma. Por quê? No ponto de vista da lógica, aquele que encontra a verdade deveria dizer o quê? Não peco mais. Encontrei a verdade. Antes eu pecava porque eu vivia na mentira. Agora encontrei o evangelho, agora não peco mais porque encontrei a verdade. E a verdade declara a si mesma como a cura de tudo. Então, do ponto de vista da lógica, era dizer, encontrei o evangelho, agora não peco mais. Não era assim? Mas no evangelho, gente, estranhamente, o que confirma que a verdade operou algo em você é a confissão de que você peca. Não é estranho? Como que eu sei que eu encontrei a verdade? A partir do momento que eu olho para mim e digo, eu não presto. Aí você, mas tá errado, porque se você encontrou uma coisa boa que te transforma, você tinha que dizer, agora eu melhorei, não peco mais. Não. A operação da verdade em nós, ela gera a confissão contrária do que a verdade diz ser. Porque quem encontra a verdade tem que dizer o quê? Eu não presto. Eu encontrei o evangelho e descobri que eu não valho nada. Então, por isso que João diz, aquele que diz que não peca, mente para si mesmo. Mesmo tendo encontrado o evangelho, ou só depois de encontrar o evangelho, ele vai poder dizer, eu sou um pecador. Então, ela opera em nós o contrário do que ela diz ser, ou do que ela propõe, que é a gente parar de pecar. A gente olha em nós um poder de pecado maior do que nós. Por isso que a confissão, quando encontramos o evangelho, é sou um pecador. Por isso que ninguém pode ficar arrogante e dizer não peco mais. Todo mundo tem que confessar, não, eu erro sim. O evangelho me mostra que eu erro o tempo inteiro, porque quando eu comparo as minhas ações com o que o evangelho exige, está longe. Está distante. E veja, a gente confessa que é pecador ao encontrar o evangelho, sob a pena de que dizer o contrário não é só estar despossuído da verdade, mas fazer de Deus um mentiroso. Se o sujeito que se converteu disser que não peca mais, ele está dizendo que Deus é um mentiroso. Então o evangelho opera em nós o contrário. Como é que você sabe que alguém se converteu? É quando ele reconhece que ele é um pecador. E não quando ele diz, virei um santo. Eu não sei para você, mas isso diz muito desse evangelho que a gente vê por aí. Porque a maioria das pessoas acham que depois que encontram uma igreja, e aí eu tenho dúvida se encontraram em Cristo de fato, ou só encontraram um lugar, elas acham que são santas e que não erram mais. Você deve conhecer um tanto de gente que acha que não peca. Gente que aponta o dedo para você e diz, não, pode procurar um defeito em mim que você não encontra. Eu sou de Deus, eu não erro, eu não tenho erros. Como não? Se o fato de você ser de Deus tinha que dar o efeito contrário, você dizer que erra, não porque você quer concordar, mas porque você entende que erra, que peca, que não alcança o nível exigido pelo Evangelho. E aí, quando a gente pensa que não dá para piorar, João vai dizer no versículo do capítulo 2, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. João é doido da cabeça, né? Aí você poderia estar conversando e dizer, não, para. Você tomou vinho demais. Você está passando do ponto. Primeiro você diz que se eu digo que não peco, eu estou mentindo para mim. Aí você diz que se eu insisto nisso, eu estou fazendo Deus mentiroso. E agora você está dizendo que escreve isso, que diz isso, para que eu não peque? Como? Se você está dizendo que não dá para não pecar, como é que você escreve para eu não pecar? Não parece uma loucura esse texto, gente? Parece que João está se contradizendo uma frase atrás da outra. Porque diz, agora eu escrevo isso aqui não para vocês pecarem, mas para que vocês não pequem. Olha como João é um pai mesmo da igreja, como João tem um amor no coração. João está explicando aqui como o evangelho lida com o pecado. João está dizendo assim, que só possui a verdade aquele que se assume pecador. Ele está falando não de pecados praticados, ele está falando do pecado natural, a nossa essência.
Não tem como nós não pecarmos, irmãos, porque pecadores é o que nós somos. O pecado não é externo. O pecado para você e para mim, mesmo depois de crentes, não é uma opção. É o que somos. Depois de crentes, a gente consegue lutar. Então a gente peca bem menos e não tem mais o mesmo primeiro estado que era escravo de pecado. Agora nós não somos mais escravos. Mas ainda temos essa natureza dentro de nós, lutando contra a nova natureza. Por isso que João diz, aquele que diz que não peca, mente para si mesmo, porque a gente peca sim. A diferença é que agora isso dói. E antes, a gente nem ligava. É isso que o Evangelho trata. Não é pecados praticados, é o pecado essencial. Entende? Esse que habita em nós. De maneira que arrependimento não é confessar a Deus pecados cometidos somente. Arrependimento é confessar a Deus um pecado que eu sou. É todo dia olhar para Deus e Deus está diante de ti de novo, aquele que ontem pediu perdão por uma coisa que fez de errado, que hoje repetiu e se fez de novo e está aqui pedindo perdão de novo, pela mesma coisa. E que provavelmente amanhã voltará aqui pedir perdão pela mesma coisa. Esse sou eu, lutando contra isso, vencendo isso, a maioria das vezes, mas perdendo para isso, uma grande parte das vezes também. Não conseguindo chegar ao nível que o Senhor exige. É isso que João diz que Jesus veio livrar. É por isso que Jesus morreu. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. De maneira que Jesus não precisou pecar para assumir o nosso lugar de pecador. Mas ele precisou ser contado entre os transgressores para assumir a culpa dos pecadores. Foi isso que ele fez. Então a confissão que João propõe no versículo 1 não é apenas assumir pecados cometidos, e sim assumir o pecador que a gente é. Você não é um santo que de vez em quando peca. Você é um pecador que luta para não pecar mais. Por isso que não existe ceia para santos, né? Na Santa Ceia, não são santos que tomam ceia, porque se ceia fosse para santos, só Jesus ia tomar. Ia ser uma janta de uma pessoa só. A ceia é para pecadores arrependidos. Pecadores em arrependimento. Por isso que João está dizendo, olha, aquele que diz que não peca, mente para si mesmo e faz Deus mentiroso. Porém, eu digo isso para que não pequeis. Agora a gente chega onde que João quis dizer. João quis dizer o quê? Quando eu digo para vocês que aquele que diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Então, eu vou pecar mais para fazer Deus mais verdadeiro. Não é assim que a gente é assim. O que está escrito aí, pastor? Que quem diz que não peca, mente para si mesmo e faz Deus mentiroso. Aí o senhor diz assim, então eu vou pecar bastante, que daí Deus é mais verdadeiro. Então eu vou produzir mais pecado. E vou assumir os meus pecados. Porque daí todo mundo está vendo que eu sou um pecador e Deus está se tornando cada vez mais verdadeiro. Como a gente tem a capacidade de pegar o que o João disse e transformar nisso, ele diz, eu escrevo isso aí, não precisa sair pecando, seu palavra. Escrevo isso não para que vocês pequem. Eu não estou dizendo que vocês são liberados para pecar, para fazer Deus mais verdadeiro. Eu estou dizendo, o pecado é um acidente agora para vocês. Não escrevo para que pequeis. Eu não estou dando liberalidade para pecar, porque todo mundo é, então se todo mundo é, vamos abraçar. Ele está dizendo, eu estou dizendo para vocês que se pecarem, vocês têm um advogado. João está dizendo, não entre em desespero. Não entre em desespero. Vocês têm um advogado, um justo. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, e aí a gente podia abrir um parênteses, e vão pecar, porque é isso que vocês são, ele acabou de falar nos versos anteriores, vocês têm, ou nós temos, um advogado junto ao Pai. O gnóstico achava que não tinha pecado. Quando ele evoluía, ele tinha na cabeça dele dominado a matéria, o corpo, ele se achava um não pecador mais. Não precisava de nenhum processo. João está destruindo o gnosticismo, dizendo todos pecam, todos precisam de um Salvador, e a única maneira de libertar-se, não do corpo, mas do desejo carnal, é Cristo, e não uma filosofia gnóstica grega. Não tem um conhecimento secreto. Cristo morreu no alto de um monte. Todo mundo viu. Ele ressuscitou e todo mundo sabe. Não tem nada escondido. E esse é o único processo de libertar verdadeiramente o espírito regenerado da
carnalidade. E João diz, e isso não acontecerá enquanto aqui vocês ainda vão pecar. E não podem dizer que não. Mas também não podem se orgulhar, dizendo, já que é todo mundo pecador, então beleza, vamos errar. Não, ele diz. Eu escrevo não para incentivar vocês a pecarem. Eu estou só alertando que isso é impossível, enquanto aqui, de parar. Mas não escrevo para que vocês pequem. Eu escrevo para que, se pecarem, não entrem em desespero. Creiam em Jesus. Arrependam-se. Ele perdoa pecados. Perdoa pecados. Ele é o advogado. Paracletos. Aquele que está ao lado. O ajudador. O consolador. O justo. O único sem pecado. O justo. E não só isso, ele é a propiciação, ele é a substituição do sacrifício. Ele morreu por vocês. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só dos nossos, mas de todos aqueles que estão andando pelo mundo e que vão crer nisso. João está dizendo que o Evangelho é a única verdade sobre a salvação, sobre a libertação. Então, o que vocês propõem o quê? Um processo secreto para libertar a semente celestial, o nosso espírito, do corpo, que é o nosso inimigo. Ele diz isso é tudo mentira. A única libertação que vocês vão encontrar não é do corpo, porque esse corpo aí vai acompanhar vocês. Inclusive, depois que vocês morrerem, e eu morrer também, se Jesus não vier antes, quando nós voltarmos, vamos voltar no mesmo corpo, tá, gente? Será você. Será você mesmo. Eu queria voltar com os 18 anos, mas eu acho que vai voltar do jeito que eu tiver. Né? Não vai ter jeito. Voltar careca, tudo cabelo que sobra é branco, mas é o mesmo corpo que a gente vai voltar. Porém, sem natureza carnal. Aí sim, poderemos dizer não peco mais, por causa de Cristo. Voltaremos assim. Então não adianta a gente ficar judiando o corpo, que vai ser pior, vai ter o corpo mais machucado. Cuida do teu corpo. Você vai te acompanhar por um bom tempo. João está dizendo, não adianta vocês entrarem nesse processo louco. Luta enquanto o que verdadeiramente deve ser lutado. A natureza carnal. Não é o corpo que peca, é o que te faz pecar. O seu desejo pecaminoso que luta contra a verdade. É aquele desejo de assistir o que não é para assistir. De olhar para quem não tem que olhar. É contra isso que a gente tem que lutar. De desejar o que não é nosso. Não é? Quem vive nesse tipo de coisa, gente, de lutar contra o corpo, não tem paz. Já percebeu? O sujeito andando na rua, ainda mais aqui na praia, aí vem alguém lá com pouca roupa. Né? O sujeito já vê de longe, na visão periférica, o que ele faz? Ele olha para o lado e diz, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Fica firme, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou casado. Aí passa. Aí você diz, pronto, está em paz. Ele não. Ele não olhou e diz, ô Senhor, me usa. Hoje eu expulso o capeta. Eu não olhei. Hoje eu tô aqui poderoso. Não tem paz, não tem ali. Que daí ele se achou demais. Aí se passa outro, ele não vai olhar, olha um, olha dois, olha três, passou, caçando. Ai, Deus me mata, pura meus olhos, porque eu olhei. Nunca tem paz. Ou ele está desesperado de um lado pedindo a morte, ou ele é arrogante demais do outro, achando que é bom demais. Não olha, nunca. Mulher passa, vem a buzinada do carro, não vou sorrir, não vou sorrir. Não sorriu, é a mulher que espanta o capeta. Sorriu, Deus me mata, eu sorri com a buzinada. Nunca tem paz quem vive assim. Nunca encontra nada, porque ou é arrogante, pisa nos outros, ou é sempre o mais coitado, que merece morrer. Jesus diz, olha, gente, parem de viver nessa loucura. Não olhem e não sorriam. Mas não é isso que vai fazer vocês. Caso olhem e sorriem e isso machucar vocês, vão orar. Vocês têm um advogado. Confessem a Deus e digam, Deus, isso está me provocando demais. Me ajuda. Está me provocando muito. Me ajuda a vencer isso aqui. Isso aqui está tirando minha paz. Eu não consigo mais me concentrar, porque eu só consigo pensar nisso, eu só consigo querer isso. Vai orar, vai pedir essa graça a Deus. E entenda que todos os que estão sentados aqui sofrem a mesma coisa. Mesmo se antes do nome vier pastor. Sofre do mesmo. Todos. Ninguém aqui pode dizer que não passa por isso. Ninguém. Então, essa ideia dessa libertação por meio de práticas
como que nós se propõe, como outras religiões propõem, não suavizam, gente. Elas não respondem o grito dentro do nosso coração. Quem me livrará do corpo dessa morte, como diz Paulo em Romanos? A única coisa que responde essa questão é Cristo. Porque Paulo encerra o capítulo 7 de Romanos depois de dizer isso. Ele diz, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele encerra dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que nunca desejou o que deveria ser o que não deveria ser desejado. Aquele que nunca perseguiu o que não deveria ser perseguido, morreu como se fosse um pecador, sem pecar. O único que sempre fez o certo pelo certo, não tinha medo de castigo e nem corria atrás de elogio. Ele fazia porque era certo. O único perfeito, o único justo, estendeu a justiça dele a nós, injustos. Foi ele, Cristo. Se trata de Cristo. Por toda a eternidade, como tu, não há outro igual. És o centro de toda a criação. Aquele que era e que sempre será. Se trata de Cristo, o único. Luz para a nossa vida errada, luz para a nossa vida de pecado, aquele que ilumina para a gente não andar em trevas. Por que a gente antes de Cristo batia a cabeça no mesmo lugar? Porque a gente andava no escuro, tropeça sempre na mesma coisa. Quem anda sem luz vai sempre tropeçar porque não sabe para onde vai. Ele vem e ilumina. Por isso que o dia que você se converteu, você viu tanta luz que você ficou doido. Você falou, como é que faz? Eu não sei nem andar em tanta luz desse jeito. Eu não sei nem caminhar em tanta luz. E aí, Filipe Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele vai dizer, a luz que Deus reflete em nós, a luz que ele é e é refletida em nós, é como aquela luz azul que a polícia usa para achar mancha, já de dias, no ambiente de crime. Eles apagam as luzes, ligam aquilo e tem sangue ali de um mês, eles acham, e prende o criminoso. Ele diz, Jesus é aquela luz. Quanto mais próximo dele a gente chega, mais sujo a gente se enxerga. Ele diz, quanto mais próximo dessa luz a gente vai, mais cheio de mancha a gente se vê. E aí você, cada vez que se aproxima, se vê menos digno, mais indigno. Mas aí você vê uma graça que te atrai e te perdoa. E te chama, apesar de todos os seus crimes contra você mesmo e contra os outros. E você sai dali aliviado. Não é um alívio de consciência de quem conversou e teve uma hora com o terapeuta. É uma libertação que você não consegue explicar. No dia que eu me converti, foi num retiro. Quando eu deitei para dormir, literalmente, parecia que eu flutuava. Arrancaram de cima de mim um peso. Eu nem sabia que carregava tudo aquilo. Para dormir foi difícil, de tão leve que eu estava. Dia 12 de outubro de 2002, na parte de baixo do beliche, chorando até amanhecer o dia. Porque tinha encontrado Cristo, ou porque Cristo tinha me encontrado. Se eu der um microfone para cada um vai ter o seu jeito de contar como foi. E eu tenho certeza que vai resumir tudo no mesmo. Você não sabe explicar, você só olha e diz assim, existe essa vida para viver. Existe essa vida para viver e eu não sabia. Existe um prazer sem vício. Existe um prazer sem vício, pastor? Aí você mesmo diz, existe. Tem como eu amar uma pessoa só até a morte, dedicar minha vida para ela, e cada vez que os dias passam, a minha decisão de amá-la se tornar cada vez maior e eu não procurar outra coisa? Existe. Existe em Cristo. Existe em Cristo você dedicar o teu amor a uma pessoa só até o túmulo. Existe um meio, pastor, de eu enterrar alguém que eu amo, que morreu cedo. Filho, ou enterrar pai, enterrar mãe, e continuar encontrando vida depois. Em Cristo existe, gente. Em Cristo existe essa vida. De você encontrar um propósito depois que arrancaram tudo de você. Depois que te derrubaram de um jeito que você achou que nunca mais ia ficar de pé. Existe um Cristo. Existe um Cristo que sofreu tudo isso antes de você. Que foi traído, que foi esmagado, que foi humilhado e que não tinha nenhum pecado. Se alguém nos esmagar e nos humilhar, possivelmente era razão a fazer isso. Alguma coisa ele vai encontrar na gente que ele vai dizer, por isso aqui você vai morrer. Aí você diz, você não tem como negar. Falei mesmo. Fiz. Mas em Jesus não tinha nada. Tudo era mentira. E aí ele vai para a cruz, sendo Deus, e diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É por esse que você pode. É por esse que é aberto a nós esse caminho.
O Evangelho é a única verdade sobre a salvação. Não tem processo secreto, não tem religião secreta, não tem nada que você faça para comprar, não tem nenhum método que você assuma para ser crente, para ser de Deus. Todo o processo é um pacote unilateral, vem de cima para baixo e cai que nem uma bomba, porque você sabe que você dormiu de um jeito terrível e acordou de outro jeito e não sabe explicar como que isso aconteceu. Como eu oro, irmãos, para pessoas terem esse choque, como aconteceu comigo em inúmeros. E você, eu, mais uma vez, eu repito, não só a minha história, eu estou aqui em cima, mas com todos. Com todos. De um dia você enterrar alguém, ver sua vida desesperada, e você subir num lugar para se jogar e se matar, e de repente você é encontrado por algo que você não sabe explicar, e que te dá um norte, que te dá uma vida, e você olha para trás hoje e diz, como que eu saí daquilo? Por Cristo, pelo Evangelho, pelo Deus que santifica o nosso sofrimento. Não é que ele livra a gente de sofrer, ele santifica a nossa dor. Ele não esquece de cada choro, de cada gemido. Ele santifica tudo isso e tudo isso volta como glória para ele, porque enquanto você anda e fala dele, o nome dele é glorificado, não sobra nada para você. Não dá nem para a gente dizer, não, uma partezinha foi minha. Alguma coisa eu fiz, não fez. O que você fez foi tentar atrapalhar. Que isso a gente é bom. Nisso a gente é expert, né? De atrapalhar o que Deus está fazendo. Uma vez um pastor foi convidado para orar por alguém doente, e essa pessoa estava muito doente, a história assim era bem triste. Ele era uma pessoa ruim, tá bem. O pastor ora por ele, o pastor ouviu a história sobre a pessoa, olhou a pessoa e disse, não, não vou orar. Aí todo mundo se espantou, como assim? Você é um pastor e não vai orar? Ele disse assim, eu não sei o que Deus está tratando com ele, eu é que não sou louco de ficar no meio. Eu achei aquilo tão sério, por um lado, mas tem verdade no que ele diz. Ele disse assim, eu não sei o que Deus está lidando com esse homem, eu vou me enfiar no meio? É que nem se embalar a briga do John Jones com o Anderson Silva. Você tem coragem? Você entra no meio do John Jones com o Anderson Silva e diz assim, ó, parou a briga, parou a palhaçada. Eles vão te atropelar. Aí Deus está tratando com alguém, ele diz, eu me enfiar nisso? Não, 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 não. Eu falei, olha, é cruel o que ele está fazendo. Eu oraria, não teria essa coragem que ele teve. Mas eu olho para isso que ele fez e digo, tem uma verdade nisso. Tem. Não estou dizendo para a gente não orar por doente, gente, tá? E nem pode me chamar que eu vou. Eu não vou chamar para ele, não vai. Vou sim. Eu estou dizendo de um ponto. É Deus lidando com a gente. E tem hora que não adianta a gente pedir ajuda. É que nem Jesus no Getsemane. Os três dormem porque os olhos estavam pesados, diz o texto. Ou seja, vão dormir porque ali era a hora de Jesus. Não adianta chamar dele. Era ele o pai. Tem hora do teu jardim. Tua mulher vai estar dormindo do teu lado, mas não adianta ela orar. É você e Deus. Deus diz assim, não, não adianta chamar a colega. Lembra quando a gente queria pousar na casa do amigo e pedia para o pai do amigo pedir para nosso pai? Fiz muito isso. Ia lá e pedia para o pai do amigo vir falar com o pai. Com Deus, então quer dizer assim, não adianta você vir com a amiga aqui. É nós dois. É eu e você. Tem hora que isso acontece, mas é para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Porque Jesus sai do Getsemane resolvido. Ele entra todo em crise e diz, acordem, o traidor se aproxima, vamos embora. Eu vou para a cruz. O Getsemane é o único lugar que a gente só sai vitorioso se a gente perde. Você sai vitorioso quando perde para Deus. Aliás, toda oração a Deus você só ganha se você perdeu. Porque você vai dar todos os seus argumentos de como seria melhor se ele fizesse do jeito que você planejou e ele vira o teu planejamento de cabeça para baixo e diz, não, eu vou fazer do meu jeito. E aí você vê que o jeito dele é melhor, aí você diz, perdi, mas ganhei. Não fez do jeito que eu queria, mas foi melhor do que eu queria. Então oração é sempre perder, nunca ganhar. Porque tem gente, não se engane, tem gente que ajoelha para explicar para Deus qual seria o melhor jeito de resolver aquela situação. Deus, eu escrevi tudo no meu caderno e fiz até um desenho. No meio da oração ele diz assim, Deus, estou indo muito rápido. Você está pegando? E Deus fica ali. Aí Deus diz, tá. Aí ele vem, vira aqui de cabeça para baixo e faz do jeito dele. E se acorda de um jeito que você não deitou. E você diz, só esse mesmo. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que muda todas as situações sem precisar da minha opinião? Quem é esse que sabe mais do que eu, não só porque ele sabe o que vai acontecer, mas porque ele decidiu como as coisas serão?
Ai, quem é esse que trouxe a gente para Bombinhas? Apesar que eu nunca tinha pisado a planta do meu pé. Quem é esse que traz o Felipe e a Lu de São Paulo, um lugar que eles nunca tinham vindo, e tantos outros que estão aqui há anos, para encontrar algo aqui que você nunca imaginou. E é um Deus que mantém pessoas aqui que nunca saíram daqui também. Esse é o Deus que planeja, que junta, que traça caminhos. Amém? O Evangelho é a única verdade, gente, sobre a salvação. Não confie em fórmulas, nem em passes de mágica. É tudo uma vida com Deus. Tudo é uma vida. Um dia a gente está por baixo e no outro também. Mas com Cristo a gente está sempre com Ele. Embaixo, em cima, de lado. Ele está sempre, sempre conosco. Coloque-se de pé. Vamos orar.